Fala galera, nesse corte Charles e Bruno falam no Inteligência Limitada sobre a mudança do Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que anunciou o fim do programa de checagem de fatos realizado por agências independentes nos Estados Unidos. Esse sistema será substituído por o Notas da Comunidade, modelo semelhante ao implantado na plataforma X, antigo Twitter, onde os próprios usuários adicionam contextos às postagens. E tudo isso que a gente falou, do Pix, de monitoramento, de transação, não é um fenômeno brasileiro. O voto do Milley, o voto do Trump, esses fenômenos de rede social com Elon Musk, com Zuckerberg, tudo isso está interligado também das pessoas estarem meio de saco cheio desse Big Brother, do Estado te olhando, vigiando, cobrando, opinando sobre o que você pode consumir ou não pode, mas a gente não pode opinar sobre o que os caras fazem. E esse é que é o lance. E tem uma queda de braço agora com as Big Techs que também já observam a gente, então essa de o governo querer pegar esses dados, ou se já pega... Nos Estados Unidos pegava, o Zuckerberg disse, né, que a administração Biden ligava pro Facebook puto, gritando, ele foi lá no Joe Rogan. Tanto que eu acho o seguinte, muita gente me pergunta, porra, você acha que o Zuckerberg mudou agora porque o Trump ganhou? Eu falo, não, cara. Não, você não acha que ele já tinha mudado nos últimos 2 anos, ele já vinha dando indícios de mudança, só que ele não podia falar. Como é que você vai nos Estados Unidos, você é dono do Facebook, e do Instagram, o governo ali dentro, em cima de você, mandando você tirar um post, censurar uma pessoa, fazer tudo tirar isso. Tirar piada, né? Tirar meme. Você vai na TV falar isso? Não. Então, o Elon Musk apoiou o Trump, o Joe Rogan apoiou o Trump, uma porrada de gente acabou apoiando o Trump, e eu acho que com a vitória dele, muitas empresas falaram, ufa, voltou ao normal, McDonald's, Walmart, John Deere, Harley Davidson, todo mundo abandonando a cultura woke, voltando àquele modelo de, cara, vamos trabalhar aqui, focar no negócio, um país enriquecendo melhor a vida da população necessariamente. Então, o fenômeno Zuckerberg, na minha opinião, foi meio que um ufa, cara. Entendi. Puta, olha. Não aguentava mais. Não aguentava mais essa merda aí, libera, vamos tocar a vida. E foi esse fenômeno que... Mas se você pega realmente quem foi corajoso desse ponto de vista, o Musk, porque... O cara mais rico do mundo, não podia estar em casa, né? Ele só doou pro Partido Republicano. Você pega as outras Big Techs, doa pra democrata, doa pra republicano. Ele botou as fichas todas no Trump. Então ele poderia sofrer consequências, né? A perseguição do governo se o Trump não viesse a ganhar. Sim, com certeza. Poderia sofrer muito mais. Sim. É que o Trump ganhou no final. Ele sofreu aqui no Brasil. Aqui também. E se você pega a questão do Zuckerberg, a gente tem que lembrar que lá atrás ele já tomou uma do governo, e não só do governo americano, de vários governos pelo mundo. Porque, por exemplo, o pessoal questiona, por que o Bitcoin ele tem valor? Um dos pontos é que ele é descentralizado, não tem um dono no Bitcoin. Teve um cara que criou, ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, se ele aparecer hoje ele não tem peso sobre a criptomoeda. Agora o Zuckerberg ele teve a ideia de criar uma moeda do Facebook, que ele ia chamar na época de Libra. Só que o Facebook, se você pega em número de usuários, tem mais de 3 bilhões de pessoas usando. Quando eu digo Facebook, é Facebook e Instagram. 3 bilhões de pessoas é mais do que o dobro da população do país mais populoso do mundo, que é a Índia. Então imagina que se todo mundo tá usando o Facebook e lá tem uma moeda, você pode começar a pagar a tua equipe em moeda do Facebook, porque eles podem comprar pizza com moeda do Facebook, pagar por serviço de outras pessoas da mesma forma. E se é uma moeda que ela não é do Estado, é muito mais difícil você tributar. Geralmente você tributa quando você muda essa moeda para moeda estatal. Você vendeu ela, trocou pela moeda estatal, aí você tem tributação. É mais fácil, inclusive, para o Estado verificar nessa hora. Então, quando ele disse isso, como o Facebook é centralizado, chegou carta do mundo inteiro falando, você tem que se explicar. Aí ele foi mudando o projeto até que no final ele matou o projeto. Com o Bitcoin não tem isso, não tem para onde enviar carta. Entendeu? Então, depois que ele tomou essa também, cara, ele é dono de uma das empresas mais assim, poderosas do mundo, mas ele é ultra fiscalizado o tempo todo, porque é muito fácil bater na porta dele. Então é complicado realmente, né, você ir contra o governo quando você tem um holofote na sua cara. E ele falou, né, cara, esse papel de decidir o que é verdade ou não é um peso absurdo, né? Que ele decidir a eleição, decidir... Exato, é muito peso. Um outro fenômeno, quando o Elon Musk comprou o Twitter, e obviamente tem muita gente que fala, ele comprou, pegou... Cara, ele é um bilionário mimado que nunca fez nada, né? Já viu as pessoas falando assim? Cara, os caras não têm noção. Pariu, mas tudo bem. Quando ele comprou o Twitter e ele demitiu lá 80% da equipe e todo mundo falou que o Twitter ia parar e o Twitter começou até a melhorar, e eu sou usuário, heavy user, e realmente começou a melhorar mesmo,
as outras Big Techs começaram a falar, porra, peraí, Eu preciso de uma equipe. será que na minha empresa também não tá meio descontrolado? E aí ele começou a contar como é que era o dia a dia. Tinha gente que era contratado, extremamente woke. Tinha camisas, né? Stay woke no Twitter, no almoxarifado pra distribuir. E ele falou que tinha gente que chegava lá, aí ia pra sala de descompressão, jogava ping-pong, almoçava, depois ia pra casa. Aí na outra semana não Emprego queria ir, bom, né? porque não tava se sentindo bem. Cara, e ele foi chamando os times, um por um os times. Fala aí, o que você faz aqui dentro? Você, o que você faz? O cara mais rico do mundo, pô. Foi fazendo isso e ó, então essa área aqui ninguém tá fazendo nada. E as outras Big Techs, logo depois eu comecei a acompanhar, os layoffs começaram a aumentar. Porque eles falam, cara, será que a gente não tem aqui uma ociosidade muito grande? Será que não tá uma bagunça aqui dentro? Então, o Elon Musk realmente ele puxou um pouco o negócio. Ele puxou e muita empresa, eu acho que hoje dá graças a Deus que eles começaram a se livrar dessa cultura woke. Eu vi um vídeo dele, ele tava só simplificando como é que ele fez o Twitter funcionar com 80% a menos. Aí ele falou, se você não tem que decidir o que é verdade, não é responsabilidade tua, a equipe tem que ser muito menor. E o pior que é, imagina uma equipe pra ficar checando o tweet do Zezinho. Esse notas da comunidade foi sensacional, né? Que é o que o Zuckerberg vai vai botar. anotar agora. Porque é difícil, por exemplo, se você me colocar, Charlão, você vai decidir o que é verdade ou não. Para o pessoal O entender. Flamengo não ganhou o título de 87. Acabou. E aí? Palmeiras não tem mundial. Não tem mundial, e aí? Mas é o que acontece no Waze. No Waze, quando você tá navegando lá, aparece, tem um carro parado não sei aonde. Aí você fala se tá ainda ou não. Sim. Então a quantidade absurda de gente vai falando, pô, esse cara não costuma mentir. Quando ele fala que não tem, não tem. Então tem as pessoas que são mais críveis, né? Que dão mais bola dentro e o pessoal fora e ele vai medindo isso. É o e nota vai da confirmando. comunidade. E a é nota da surreal. comunidade. Eu acho surreal e eu ainda tô pensando sobre esse fenômeno que eu vejo mídias que eu cresci acreditando, com uma credibilidade enorme, cara, tomando notas da comunidade. Aí você fala, cara, Esse do Nicolas aí, será um que eu monte de era jornal enganado tomou assim? nota. Puta, mas será que a gente era enganado assim? Ah, com certeza. Mas com Você certeza. tem dúvida, cara? Com certeza. Aquilo pra gente, o carinha que tava apresentando, que não era o William Bonner na época, era a voz da verdade. Exato. Era o Só tinha uma Ministério da Verdade. Que o cara falava, puta, é isso mesmo. Entendeu? O Nicolas saiu uma matéria, né? Um vídeo que ele falou que seria taxado. Ele não falou. Ele não falou. Incrível. Fala aí, Tuti. Ó, a Juliana mandou. Será que essa portaria da Receita Federal pode ser um primeiro passo para abrir o caminho a um imposto sobre movimentações financeiras no futuro? Tipo CPMF? Bom, Já tentaram, né? mas não é a Receita que cria isso, né? E você pode ter um parlamentar ou poder executivo começando essa iniciativa, mas aí tem que ser aprovado na Câmara. Então, esse tipo de coisa sempre pode voltar. Mas não é um imposto que ele costuma ser muito eficiente. A CPMF era um imposto ruim. Até por isso que ele já nasceu com esse nome que era Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Já nasceu destinado a acabar. Foi prorrogado, mas depois acabou e não voltou mais. Então poderia ser. No Brasil a gente nunca pode falar que algo não vai ser, né? No Brasil até o passado é incerto. É um país complicado. Mas não acho que era o intuito disso. E, francamente, eu não vi alguém falando que o Pix seria taxado, mas sim que poderia ter consequências de mais monitoramento. Então não acho que, principalmente agora, seria assim, porque o governo afirmou tantas vezes, né, que não vai ser taxado. Agora até tem a medida provisória do Lula falando isso. Então, pelo menos nesse governo, não acho que vai acontecer, não. Também acho que não. Acho que seria... Não acho eficiente, causa uma porrada de distorção. Você começa a taxar da mesma forma coisas muito diferentes. Eu não vejo nenhuma vontade de taxar. Acho que tem outras coisas que o governo quer taxar. Já falou até. Mas isso... Não vejo no curto prazo. A gente tem que pensar sempre em ótica de político. Eles pensam em popularidade para eleição ou reeleição. No Brasil hoje, usando o Pix, a gente tem algo como 156 milhões de pessoas quando você registrou pico de uso. É muita gente para você querer pegar esse negócio que facilitou a vida pra caramba e falar, não, agora eu vou botar uma taxa em cima. Acho muito difícil acontecer. Não lembra como que... Você não pegou a fase de preencher cheque, né? Já. Pô, Não, esse é um já clássico, não era né? da minha época, mas já preenchi Você- vários. é? cheques. Cheque pré. Cara, quem tinha empresa, chegava um dia que ficava só preenchendo cheque. E quando voltava o cheque? Você recebia um cheque, aí depositava a linha 11, sem fundo. Aí você, puta, tinha mais uma chance de depositar. Aí tava sem fundo a linha 12. Acabou. Fudeu.
Vai ter que cobrar da pessoa. Meu Na Deus. academia que eu tô fazendo agora, eu podia pagar em cartão ou em cheque. Cheque? É. Eu até olhei e falei, isso é cheque? O quê? Esse é egípcios? Os caras são egípcios da época da pirâmide? Fala aí, Tuti. Ó, o Ariel Henrique mandou. A gente vê dois movimentos: descredibilização de qualquer fala sobre intenções de taxações pelo governo e a tentativa de fazer a população achar que discordar das medidas do governo é crime. Quais são os perigos desses movimentos? Foi falado isso, né? Na Globo News, se não me engano, que era Surreal. crime você discordar ou atrapalhar ou fazer alguma coisa que atrapalhe. Bom, se o governo disser que ia fazer uma medida totalmente absurda, que ele falou do passado. Da Não, o escravidão governo- lá atrás. Era legal, E aí então eu não discordar posso disso é crime? discordar Cara, discordar de uma medida do governo dessa forma é o ápice, é viver a democracia. Sim. Pô, você não pode... o governo quer fazer tal coisa. Eu não concordo. É um crime. Cara, esse é um negócio surreal. Mas também significa... A gente consegue entender como as pessoas estão enxergando a situação, né? Mas seria totalmente absurdo. É o exemplo da escravidão lá atrás. Era legal, então você discorda, você tá atacando o Estado, você é um criminoso. Você discorda daquilo, pô. E justamente por conta de discordância que depois a lei foi mudada. E demorou pra caramba aqui no Brasil ainda, né? É natural, você tem que ter o direito de discordar do governo. E quem é contra agora, lembre-se que em algum momento vai ter alguém no poder aqui no Brasil que vai ter ideias contrárias às suas. Verdade. Então você não quer que esse cara possa criminalizar o teu pensamento. Não dá. Inclusive o pessoal que é mais de esquerda, assim, que fala, não, eu sou a favor do stalinismo, né? Você é a favor do seu stalinismo. E não de um outro cara de esquerda que você não gosta. Porque aí você vai ser perseguido também, pô. A gente tem que pensar sempre nisso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais cortes como esse. Valeu pessoal e até a próxima.